Bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos aqui já no fim do ano, né? Nossa, como o tempo passou, como o ano passou. E como eu estou feliz de estar compartilhando com vocês todos esses vídeos aí. Tenho recebido tanto carinho, vocês me desculpem. Ainda hoje de manhã eu acordei muito cedo. Era o tempo que eu tive para entrar no Facebook, para entrar no YouTube, para conseguir ver as mensagens, né? E curtir, pelo menos curtir. Eu quero agradecer aqui, pessoalmente, ao vivo, na rádio, o carinho que eu tenho recebido das pessoas no YouTube. Cada vídeo que eu posto vem. E a semana passada eu postei o vídeo falando da minha vida. A minha história, né? Cada um tem a sua história. A história é sempre bacana, não importa qual seja a história. A história é sempre de aprendizado. Todos nós temos uma história. Você já olhou para a sua história, né? A sua história é importante, né? Qualquer história é importante. E eu publiquei no canal Pepitas. O canal Pepitas é um vídeo no YouTube, é um canal no YouTube muito interessante de dois amigos muito queridos, o Júlio e a Marcela. São jovens que eles saem entrevistando as pessoas. Conta aí a sua história. E eles colocam no canal deles a história de pessoas comuns como nós, né? Não é de artista da Globo, nada, que também são respeitados e também têm as suas grandes histórias, mas de pessoas do dia a dia, de pessoas que têm uma história para contar. E aí eles me convidaram para contar a minha história e essa história foi para o meu canal do YouTube, tá lá, né? Como é que eu comecei com as minhas curas, não sei se vocês já viram, quem não viu, tiver curiosidade de ver, a história da mediunidade, desde a infância, a história dos meus mestres, e de que forma eu cheguei até aqui hoje, aos 58, quase 59 anos de idade. Mês que vem eu completo, sou uma sagitariana, e dia 16 aí eu completo 59 anos, de uma trajetória difícil, muitas vezes muito difícil, porque a vida não é fácil, mas graças a Deus, sempre com muita força, muita fé, ligada direto a Deus, ao Criador, eu consegui achar o caminho da minha vida. Se esse caminho é bom ou não é bom, isso não importa, cabe a todos aí que quiserem julgar, mas eu me sinto feliz comigo mesma, eu sei que eu estou fazendo a coisa acontecer. Então, quem quiser ver, tá no meu canal Doutora Ana Clélia Matos no YouTube, a entrevista sobre o meu caminho, de que forma eu entrei no caminho da cura, de como eu fui fazer medicina e de que medicina é essa que eu pratico, né? Que hoje se fala tanto de medicina integrativa, e outro dia eu estava num simpósio no Einstein, muito bom. Parabéns ao Hospital Albert Einstein, que está fazendo essa abertura para essa medicina integrativa, tomando consciência de que a medicina tem que se integrar, não é só alopatia, só remédio, mas também uma medicina natural dentro do hospital. Já existe uma equipe que oferece, por exemplo, música, vai no quarto do paciente cantar. E as estatísticas que eles mostram é impressionante, da melhora desses pacientes. As pessoas melhoram muito mais rápido. É o som é mágico. O tom é uma das leis do universo. Não é possível que aquilo não ressoe nas nossas células e não façam as pessoas se curarem. O abraço, o toque, o gesto de amor ao toque. Quantas pessoas estão internadas há dias, muitas vezes, e não tem um toque? O toque que tem é da enfermagem trocando soro, dando banho, mas é o outro tipo de toque, o toque com amor incondicional e com compaixão, né? O reiki, a acupuntura, a homeopatia, né? Cura prânica, cura reconectiva, né? O Diksha, os passes magnéticos, sejam eles de quais tipos forem, tudo isso interfere no mecanismo de cura. E como dizer que não,
né? E cada ano que passa, nós estamos percebendo que as pessoas estão sentindo isso. Eu me lembro que eu estou formada há 34 anos, há mais de 30 anos atrás, imagina que se falava nisso. Nos anos 80, não se podia admitir um médico homeopata num posto de saúde. Hoje nós temos uma rede pública de saúde na cidade de São Paulo, que pertence à prefeitura da cidade de São Paulo, com muitos pontos oferecendo dança circular, oferecendo tai chi. As pessoas estão se beneficiando disso, de acupuntura, de consultas homeopáticas. Procurem, né? Eu vi o mapa da cidade de São Paulo e vários pontos da cidade de São Paulo com esse tipo de iniciativa que a prefeitura está oferecendo ao cidadão da cidade de São Paulo. Então, nós somos a maior cidade do país, no estado mais desenvolvido da União, nós já estamos participando isso a vocês. E eu quero que isso no futuro se expanda para todo o Brasil, né? Hoje, a quantidade de pessoas que me procuram no consultório, procurando uma medicina mais leve, uma medicina da natureza, pessoas extremamente preocupadas com a alimentação, que vão lá sabendo que estão doentes pela alimentação, né? Pessoas que estão procurando as ervas medicinais, que estão procurando tomar homeopatia, estão procurando melhorar a qualidade de vida. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer um ultrassom, uma tomografia, um exame laboratorial. Isso não quer dizer que você não precise ir no seu médico alopata, que também tem muito a contribuir para a sua saúde. Mas é a integração das medicinas. É isso que tem que tomar uma consciência maior. Bom, hoje o nosso programa, nessa primeira meia hora do programa, nós vamos falar de corrimento vaginal nas mulheres, né? Esse programa, a partir de amanhã, vai estar no meu canal do YouTube. Então, se você, no meio do programa, precisar sair, não puder escutar, depois você vai escutar, inclusive com a minha imagem no YouTube. A leucorreia, ou vulvovaginite, ou corrimento vaginal são sinônimos, né? Cientificamente, nós falamos leucorreia, corrimento vaginal. Muitas vezes provocado por uma vulvovaginite, uma inflamação da vulva e da vagina. Um pH da vagina da mulher normalmente é em torno de 3,8 a 4,2. Então, é um pH ácido, né? A mulher normalmente tem um pH ácido. Se esse pH acidifica muito mais, quer dizer, menor que 3,8, ela pode ter candidíase. Se ela tiver com a imunidade mais baixa, ela pode desenvolver fungo. Se esse pH ficar um pouco mais alcalino do que essa média de 4,2, se for para 5, 6, ela pode ter uma tricomonas, que é uma bactéria que habita ali a vagina, mas que se você tiver com a imunidade boa, essas duas, esse fungo e essa bactéria não vão se desenvolver ali. Muito bem. E nós temos a nossa menopausa. Na menopausa, você tem um outro tipo de vaginite, que é a vaginite atrófica, que diminui, então, os estrógenos. Existe uma modificação do epitélio da vagina, da parede da vagina. A vagina fica muito sensível às agressões. A pele fica muito fina, a pele fica extremamente fina, a vagina fica sensível às agressões externas. Então, existe a maior probabilidade de ter vulvovaginite, de ter corrimento vaginal e de ter ardor na vagina, né? E essa vagina, então, fina, de epitélio fino e atrófica, ela começa a encolher, começa a se fechar. E aí as relações sexuais ficam extremamente dolorosas. Existe uma outra causa de vaginite, que é a vaginite alérgica. Então, é muito comum na camisinha, né? O homem, a gente estimula tanto o uso da camisinha, mas muitas mulheres têm alergia da camisinha. Tem alergia do diafragma,
que é aquele plástico que se coloca dentro do colo do útero antes da relação sexual, que também é feito de um plástico. Pode existir alergias de cremes vaginais, alergias de sabonetes. Outra coisa que eu queria alertar é que as pessoas às vezes usam sabonetes íntimos demais. Tem tanta preocupação com a vagina que lava com sabonete íntimo a cada vez que vai urinar em casa ou evacuar. O sabonete íntimo você pode usar mais uma vez por dia. Por quê? Existe uma flora normal da vagina que chama-se bacilos de Duoderline. Os bacilos de Duoderline eles são úteis. Eles protegem a vagina. Se você usa muito sabonete íntimo, você tira o bacilo bom. E aí você fica desprotegida. Então não pode limpar demais. Tem que ter uma higiene com sabonete. O sabonete que você toma banho, ou se quiser um sabonete íntimo, mas toma cuidado. Outra coisa, existem produtos no supermercado que lava a calcinha. As mulheres costumam lavar a calcinha embaixo do chuveiro. Esses produtos podem causar alergia. Eu aconselho a lavar a calcinha com o sabonete que você lava a sua vulva, porque com certeza você não vai desenvolver alergia. Então pega o próprio sabonete do banho e esfrega a calcinha. Sabonete é muito bom para desinfetar a calcinha, tá? Mulheres que usam muito absorvente, né, que fica muito tempo, o dia todo com absorvente, usando calças jeans muito apertadas, sem ventilação o dia todo, pode desenvolver corrimento porque esquenta demais e não tem ventilação na vagina, ok? O estresse, né, uma causa, vamos falar um pouco das causas. O estresse emocional, com certeza pode diminuir a sua imunidade na região da vulva e desenvolver corrimento vaginal. A diminuição da umidade daquele local pode facilitar a contaminação pelos fungos e as bactérias. Como eu já falei aí das questões da calça jeans, de ficar muito tempo ali usando o absorvente, colocar o OB. Eu tinha uma paciente que ela usava OB o tempo inteiro. Por quê? Ela tinha escapes hormonais, então ela tinha pequenos sangramentos. Era uma mulher executiva que usava, que nem sempre tinha disponibilidade de ir ao banheiro toda hora, muito ocupada, muita viagem. Usava direto o mês todo o OB. Né, o tampão vaginal. E lógico que ela desenvolveu uma leucorreia, um corrimento gravíssimo, né, com uma mistura intensa de bactérias ali, dificílimo de tratar. As doenças hoje em dia, sexualmente transmissíveis, infelizmente estão voltando à tona. A sífilis, a gente tem visto casos de sífilis, coisa que há muitos anos não se via tanto, só se via numa população de risco sexual maior, hoje não. A sífilis e, pasmem, a própria gonorreia tem aumentado muito. Então, tomar muito cuidado, os jovens que vão para as baladas, que bebem, que saem e acabam se relacionando sexualmente sem proteção, estão muito disponíveis a pegar essas doenças que têm cura. A sífilis tem cura, a gonorreia tem cura, tem aí a penicilina para as duas, porém, não é para ficar doente dessa forma. O herpes, o vírus do herpes genital também tem sido um problema de vulvovaginite. Muitas vezes não dá o corrimento, porém vem aquela vesícula de água que estoura e é muito dolorido, né? É o vírus sexualmente transmissível. O homem pode ter o vírus do herpes genital, passar para a mulher, mesmo ele não tendo a vesícula ativa. Então, né, sentar em banheiro público, muitas vezes, se você está com a imunidade baixa, você pode pegar. O vírus do HPV. O HPV hoje é um problema, porque o HPV ele dá lesões de colo do útero, lesões cancerígenas, dependendo da cepa do HPV. Então, eu recomendo, sim, apesar de ser homeopata, mas como hoje está tão difícil esses jovens, a que tomem a vacina do HPV.
A vacina pode ser dada a partir dos 9 anos, mas eu acredito que com 11, 12 anos já se faça a vacinação do HPV no seu filho. Ah, mas o meu filho é um menino correto, uma menina ótima. Não importa, a gente não sabe o futuro. Eles têm uma vida longa pela frente, então previna, né? Dê a vacina do HPV. Vamos pensar nas situações de câncer de colo de útero. Pode dar corrimento, um corrimento marrom escuro, avermelhado com sangue. Então é um alerta para a mulher. Se você tiver esse tipo de corrimento achocolatado, sanguinolento, viscoso, pode ser um indicativo de câncer de colo de útero ou de feridas crônicas, colpite crônica, né? De colo de útero. Então você tem que fazer o exame de Papa Nicolau, tem que ir no ginecologista, porque ela vai passar cremes ou vai fazer uma cauterização do colo do útero para que aquilo não se transforme em câncer, né? Câncer de colo de útero, dependendo do tamanho, faz uma amputação em cone do colo do útero, ou às vezes, dependendo do grau, tem que tirar tudo, o útero todo, os paramétrios, os ovários, tudo, né? Gravidez. Gravidez também, a mulher durante a gravidez, ela pode ter corrimento. Ela pode ter um pH vaginal diferente, ela pode ter muita candidíase durante a gravidez, né? Você pode ter aquele corrimento da ovulação, aquilo é normal. Então, no meio do ciclo menstrual, você tem aquela borrinha meio transparente, grossa, aquilo é normal, né? Corrimento antes e depois da menstruação também é um período que a mulher acidifica mais a vagina, pode aparecer candidíase, né? Tem mulheres que só têm candidíase antes de descer a menstruação, depois que desce melhora devido ao pH da vagina. As prevenções, quando a gente fala de prevenção, prevenção é higiene correta, após a evacuação sempre procurar lavar com água. Papel, nunca passar o papel de trás para frente, sempre de frente para trás, da vagina em direção ao ânus e não do ânus em direção à vagina. Calcinhas devem ser preferencialmente de algodão, né? Essas calcinhas muito estreitas que essas meninas usam, que entram dentro da vulva, que não recobrem a vulva, são muito ruins, né? Tem que ter umas calcinhas mais confortáveis. Calça, já falei, não usar calça muito apertada. E na medicina chinesa, né? O que a gente pode dizer do que a medicina chinesa fala do corrimento vaginal? Eles chamam de descarga vaginal o nome Dai Chi. Dai Chi em chinês é descarga vaginal. Existe então a desarmonia em geral, existe sempre que você tem uma patologia ginecológica, seja um mioma, endometriose, você vai ter desarmonia do fígado, do baço e do rim muitas vezes. E desequilíbrios de outros canais de energia. A mulher tem muitos canais de energia, porque como a mulher gesta, ela engravida e gesta o feto, ela é muito mais complexa que o homem naquela parte genital. Então nós temos, além do meridiano do baço, do fígado e do rim, nós temos o meridiano Chong-mai, Hen-mai e Dai-mai. O meridiano Hen-mai é o vaso concepção, é um canal muito importante. O Dai-mai é um canal na cintura, que circula a cintura da mulher, né? E energiza dali para baixo. Bom, isso tudo para quem estuda acupuntura, para quem fez curso de medicina chinesa, já sabe o que eu estou falando. Bom, vamos falar da deficiência do baço. A deficiência do baço leva a corrimentos, o que nós chamamos de leucorreia de umidade, de frio. Então, é um corrimento abundante, espesso, branco, pode ser um pouquinho amarelo claro, sem odor, não tem cheiro ruim. Em geral, essas mulheres têm muito cansaço, falta de apetite, a tez do rosto é pálida, tem um inchaço no abdômen, inchaço nas pernas, fezes um pouco mais soltas, extremidades frias, urina escassa, sem sede, né? É como se ela tivesse encharcada, edemaciada, com muito, porque uma das funções do baço é a eliminação de umidade.
Tá? Outra deficiência pode ser a do rim. Ela também tem um corrimento de umidade e de frio, mas é uma secreção mais aquosa. No corrimento de origem baixa, a secreção é branca e espessa. Aqui é branca e aquosa, transparente. E tem sempre uma dor na região lombar, porque rim rege a região lombar. Urina demais. Às vezes até excessivamente. As fezes também são soltas, porque ela tem umidade, tem uma sensação de pés e mãos bastante frios. É uma mulher friorenta, que tem deficiência do rim. Quando a gente tem uma deficiência de rim, em geral tem de baço. A gente tem que trabalhar os dois meridianos, do rim e do baço, ou com ervas, ou com acupuntura, com medicinas homeopáticas. Desarmonia do fígado. A desarmonia do fígado, nos corrimentos, tem a desarmonia por calor. Então, umidade e calor. Umidade e calor é uma combinação do baço com o calor do fígado. Muito frequente aí a contaminação pelo Trichomonas vaginalis, Gardnerella e o Mycoplasma, que são bactérias muito frequentes nas leucorreias, nos corrimentos, quando se faz a cultura do corrimento. Aí é bactéria, já não é mais fungo. Nas outras, né, do baço e do rim, é mais fungo. Aqui é mais bactéria. Então, é uma leucorreia, um corrimento espesso, bolhoso, amarelo, com odor fétido, com coceira, as fezes são ressecadas, a urina muito escassa, pouca urina e a urina bastante concentrada, uma língua com revestimento amarelo, gosto amargo na boca, pode haver secreção com sangue na vagina, garganta seca, insônia e palpitação. Todos esses sintomas são do calor do fígado aumentado. Então, umidade e calor gera bactérias na vagina, umidade e frio, fungos na vagina. E sempre fazer o Papa Nicolau. E quando nós falamos de tratamento? Bom, a acupuntura, ervas chinesas, eu já falei. A fitoterapia chinesa é extensa para tratar o Dai Chi, que é o corrimento, a descarga vaginal da mulher. Sempre lembrando que corrimento vaginal lembra muito o meridiano do fígado. Em geral, tem envolvimento desse fígado, senão tem bastante envolvimento do baço e do rim. Existem plantas para fazer banho de assento, malva. A malva, eu não sei se eu já gravei eu tenho um canteiro de malva muito bonito e a malva era usada muito, eu já gravei isso, está no YouTube falando das freiras, né, que usavam muito malva para inibir o desejo sexual delas nos conventos da Idade Média. Barbatimão, a casca do barbatimão, folha de goiabeira, tudo isso são banhos de assento que você pode fazer. Vou repetir: aroeira, malva, barbatimão, folha de goiabeira. Se você tiver por perto dessas plantas, prepara um chá, uns 2 litros e faz banho de assento, lavagem vaginal com a bisnaguinha, né? Lavagem que eu uso muito aqui em São Paulo, que as pessoas não têm acesso a essas plantas, lactobacillus. Você vai numa farmácia de homeopatia, compra sachêzinho de lactobacilo ou cápsulas de lactobacilo, bilhões deles, né? Múltiplos, dissolve umas 2 cápsulas num litro de água morna do chuveirinho, faz lavagem vaginal com lactobacillus. Antigamente, quando não tinha essa disponibilidade, eu mandava fazer com Yakult, né? Pegava o Yakult, só que o Yakult tem o açúcar, não é legal. Então, o lactobacilo comprado nas farmácias, você pode fazer lavagem vaginal, você troca a flora da vagina, né? Tirar na alimentação leite e açúcar. O açúcar e o leite aumentam muito o corrimento vaginal. Coisas apimentadas, se você tem um corrimento muito amarelo que mostra que tem calor, quanto mais pimenta você comer, pior. Muita pimenta do reino, tabasco, né? Sempre que você tiver relações sexuais, levanta, vai fazer a higiene e urine. Tem que urinar
para evitar a contaminação do canal da uretra. Deixar a calcinha secando no banheiro, então você lava a calcinha e depois deixa ali secando. Às vezes o banheiro não tem a temperatura correta, não está num lugar mais ventilado, e aí você desenvolve fungo naquela calcinha que fica pendurada ali no ganchinho do chuveiro. Então essas são as dicas, né? Eu faço muitos cremes com aloe vera, malva, calêndula. A calêndula tem que tomar cuidado, às vezes numa vaginite atrófica ela pode arder. Pode fazer óvulos também de barbatimão, né? Pode se tratar candidíase com homeopatia, fazendo fórmulas com cândida dentro dessa fórmula. Creosotum é um medicamento homeopático muito usado, natro muriático, silícia. Então, cada caso é um caso, cada um vai ter a sua própria fórmula e vai ter o seu próprio tratamento natural. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse programa, desse vídeo. Muito obrigada pelo nosso programa. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, nesse horário, às 8 da manhã.